Boa tarde a todos. Vamos começar pela leitura, né, do ensinamento de hoje. Esse ensinamento, né, lido hoje, me passou hoje, antes da oração da manhã, me passou um pensamento, um sentimento, né, mistura, de que de manhã, ao entrar aqui no altar para orar, me veio um agradecimento muito grande pelos todos os membros, né, da nossa comunidade e os agregados, né, são as pessoas ligadas aos membros, parentes, os conhecidos, né? E quanto tempo já sem um boletim de ocorrência, né? Que aconteceu algo, quer dizer, num número de pessoas, né, tão grande, e dentro dessas pessoas sentirmos uma presença de uma proteção, né, divina muito grande, e o resultado é as pessoas poderem levar a vida, né, tranquilas, poder viver a vida. Isso foi um sentimento que me veio de manhã, porque realmente, além do poder maravilhoso de ministrarmos Jorei, a força maravilhosa do Hikari no sentido de proteção, né? No sentido de ser algo que traz ao nosso espírito uma luz e, consequentemente, mantermos a nossa vibração espiritual, né, em um nível espiritual em que não tenha tantos infortúnios, né? Porque o que a gente vê e assiste é uma insegurança cada vez maior. Na leitura do ensinamento 1950, os problemas naquela época, né, que está relatado, comparando aos de hoje, né, nós constatamos a evolução dos males, ou seja, a evolução da insegurança de todos os lados, né? Hoje, agora, principalmente no Rio de Janeiro, a bala perdida, né? Bala perdida é uma coisa que a pessoa não tem nem como controlar, porque ela não sabe de onde vem, né? Deve ser uma sensação terrível, essa insegurança total, né? E agora, perante as doenças infecciosas ou as doenças propagadas pelos mosquitos, também não sabe de onde vem, não é só nos grandes sítios, lugar de mato, e sim na própria cidade, em qualquer lugar, nos apartamentos. Uma pessoa outro dia me falou que mora no 35º andar e que os pernilongos estão lá no 35º andar, né? Eles pegam um elevador, acho, né? Porque é muita altura, mas mesmo assim está cheio, né? E, quer dizer, tamanha insegurança, né? E esse seguro divino, né, é justamente o que Meishu Sama propõe para as pessoas. Cuide do espírito, cuide da parte espiritual, né? Pois é a essência de tudo. O que tem no espírito, uma hora vai aparecer na matéria, né? Vai refletir na matéria. Então, a força de Meishu Sama é justamente de trabalhar com a parte espiritual, né? E com isso, logo a gente percebe o reflexo na parte material, né, com as bênçãos que todos nós assistimos e recebemos, né? Essa
firmeza, né, de quanto é importante trabalharmos a parte espiritual, né, faz com que a gente pense o quanto é importante, né, trabalharmos quietinho, trabalharmos sem o saber dos outros, sem, né, fazer o famoso in-toco, né, uma virtude oculta. E isso fortalece demais o espírito, fortalece demais o invisível, né? E fatalmente pessoas que agem assim veem a recompensa na parte material. E isso a gente assiste muito, vê muito, principalmente nas pessoas que fazem essa virtude oculta, né? A força incrível que tem a virtude oculta. A gente quer que realmente as pessoas, né, de alguma forma entendam, sintam, né, essa maravilhosa bênção, pois o que as religiões do passado tinha era apenas consolar o ser humano, né? O próprio budismo aqui fala que o mundo, esse mundo material, é o mundo de Sarra, né? É o mundo intitulado como o mundo do egoísmo, da ira, da avareza, da estupidez, do sofrimento, da ignorância. Sabedor disso, o que Buda fez foi um alento, sabendo que esse mundo não tem jeito, a pessoa sair fora desse mundo, né? Então ensinou a transcender o mundo, né? Ou abandonar o mundo, né? Para que esses infortúnios, essa tristeza não o atinja, né? Mas essa boa nova de Meishu Sama é a boa nova da Era do Dia, né? A possibilidade de o reino do céu na terra, não somente no céu, né, onde era o objetivo das religiões durante a Era da Noite, somente encontrar o céu pós-morte, né? Meishu Sama não. Meishu Sama trouxe essa boa nova de que é possível a felicidade enquanto a gente estiver na terra. Claro que nós temos muitas máculas, claro que nós temos muita coisa a limpar e eliminar do nosso espírito, mas ele dá gostinhos para nós dessa vida paradisíaca, ou seja, dessa vida do reino do céu na terra, de alegria, né? De uma alegria isento de doença, ou seja, ao recebermos Jorei, ganharmos saúde, ganharmos a vida, né? No questão da pobreza, riquezas que a gente não fazia ideia, começa a brotar, começa a receber, né? E conflitos que haviam na família, conflitos que haviam no trabalho, cessar de uma hora para outra, né? Pois bem, há necessidade de muita força para a concretização dessa mudança, né? E Meishu Sama tem essa força. Meishu Sama é capaz de virar. Vocês imaginam que o mundo vai chegar a quantidade de 99% de mal? Nós estamos caminhando para isso. O que nós assistimos, o que nós estamos presenciando, vendo neste mundo é seguindo em frente para que domine 99% do ser humano. O materialismo tomar conta da cabeça do ser humano, né? Eis que, com a força de Deus, virar esse jogo. E para virar, tombar algo que está 99% virado, exige muita força. Exige uma força que só Deus é capaz. Aí você imagina quando a força virar,
uma força que tem essa... consegue virar esse jogo, né? Você imagina o potencial disso, né? Não é impossível. A gente assiste as pessoas recebendo o jorei de um enfermo que não tem mais chance perante a medicina, a pessoa recuperar, a pessoa passar a gozar de saúde, né? Quantas vezes a gente já assistiu essa virada, né? Então, claro que, como aqui fala no ensinamento, muitas vezes difícil de acreditar para quem não vivenciou, né? Mas para nós que vivenciamos quase que todo dia, ou seja, todo dia, né? De alguma forma, podermos passar para outras pessoas, né? E para isso, essa boa nova tem que estar sendo o nosso sangue, né? A nossa pele, o nosso ser, né? Como o reverendo sempre fala, mastigar isso, né? Isso tomar conta do nosso ser, né? E isso é nosso aprimoramento, né? A exigência é para que a gente entre nesse aprimoramento, né? Muita coisa cada um de vocês já viveram, né? E já vivenciaram, e já sentiram a bênção, né? Realmente, como passar isso, né, para as outras pessoas? Como passar isso num mundo cada vez mais dominado pelo materialismo? Esses dias, o sobrinho da minha esposa, né, o filho do meu cunhado, nasceu no hospital. E aí, procedimentos que não existiam na época que tive os filhos, hoje são adotados uns procedimentos que apenas fazem enfraquecer o bebê, né? Mas são procedimentos padrões agora, adotados agora. Quer dizer, a evolução da medicina está levando para procedimentos cada vez mais insanos, né? Sendo que nascer é uma das coisas mais simples, né, que o ser humano tem, que o corpo é capaz de fazer, mas que é o mais complicado pelo homem, né? Puxa, aí você fica imaginando daqui para frente como vai ser, né? Tantas regras, tantas obrigações de vacina. Puxa vida, que mundo que vai, né? Que caminho que está tomando? Tudo isso é profetizado para o Meixo Santo. Vai chegar aos 99%. E para isso é necessário que nesse período de 99 a gente não caia na maioria. Nesse caso, quem conta é o 1 que sobra. A gente tem que se apegar ao 1. É nesse 1 que está o 100. Então, esse livro, né, o Evangelho do Céu, a Salvação, está tudo aqui. Tudo que precisa para a salvação do nosso espírito. E o principal qual é? Que entendermos que a purificação nada mais é do que a grande salvação do ser humano. Não é um inimigo. Não encarem como um inimigo, né? E sim como o grande aliado para a sua evolução espiritual. É difícil, pois no momento da purificação há dor, no momento da purificação há o incômodo, no momento da purificação a cabeça fica atordoada, gera dúvidas, mas aí
né? Volte-se aos ensinamentos de Meishu Sama e o quanto está embutido na purificação o grande amor de Deus. Pois quase que passa a ser um desespero de Deus salvar-nos. Mas sem a limpeza não tem como. Jogar a sujeira debaixo do tapete já foi o tempo. É necessário levantar tudo, levantar os móveis, pegar, lavar os cantos, limpar com pano, limpar tudo. Para ter realmente uma verdadeira felicidade, tem que passar por esse processo de limpeza. E isso, na verdade, é a grande nova. O que os que querem a infelicidade do ser humano faz é que cada vez menos o ser humano não enfrente nenhuma dor, não enfrente nenhuma purificação, não enfrente nada, né? Fuja, apenas fuja. Ou é através dos medicamentos, ou quando é emocional também uma fuga, né? Achando que os sofrimentos não existem, ou seja, qualquer outro tipo de fuga, né? É isso que é pregado. Não. Para alcançarmos verdadeiramente, né, um espírito da era do dia, a necessidade dessa limpeza. E é uma limpeza bastante complicada, né? Pois limpa o interior nosso, a parte que a gente não quer que ninguém mexa. É ali que está o problema, ali que está a verdadeira causa, né, da nossa infelicidade, de a gente não alcançarmos a felicidade plena. Está aí. Eu gosto desse exemplo porque me pegou de surpresa. Todo mundo lá na frente de Kannon, feliz da vida da estátua de Kannon. Agora vai chover bênçãos. Meu Deus, que maravilha aquele dia da inauguração. Eis que 80%, quase 90% caiu de cama numa purificação. É a verdadeira bênção. Depois da purificação, todos se levantaram mais animados, mais felizes. Foi a verdadeira bênção de Kannon. Essa é a verdadeira bênção de Deus e de Meishu Sama. E Ele é muito bonzinho com a gente. Uma purificação que era para ser muito mais dolorosa, com Jorei acelera, com Jorei faz com que a pessoa sofra o mínimo possível. E mesmo assim a gente reclama, né? Reclama que é isso, que dói aquilo, e que a gente não merece isso, né? E assim vai, né? Mas que está por aí o grande segredo, né, da felicidade, né? É encararmos, é como a gente encara as coisas, né? Tudo depende do nosso enfoque, ou seja, tudo depende do nosso nível espiritual. Quanto mais a gente consegue elevar o nosso nível espiritual, o enfoque é outro. De todas as coisas que acontecem, dependendo de onde você está, se você está no nível superior, você vai encarar a coisa como para o lado bom, para o lado superior. Quando você está muito embaixo, quando está nos níveis rasteiros, o enfoque sempre é o lado negativo das coisas, até para as coisas boas, já leva para o lado negativo, né? Então, não tem outro caminho, senão cada um abraçar esse aprimoramento, né? E Meishu Sama é maravilhoso. Ele dá o mínimo só para a gente, né, passar. Acredite, né? Na verdade, o nosso espírito era para passar por muito mais, né? Não temos tanta diferença com outras pessoas assim, achando que nós somos maravilhosos e que as outras pessoas têm mácula. Não é assim. É pura bênção. Não tem tanta diferença. A gente pode ser acometido de uma bala perdida, sim,
Mácula para isso nós temos. Acreditar que é 100% bênção de Kanon é o certo, né? De que nós estamos 100%, né, na dependência das graças. Então, este livro, né, muita gente fala, meu Deus, é muito falar sobre purificação, mas é a salvação, é o sinônimo da salvação, né? Então, está aqui, né? Temos perguntas vindo pela internet, respeito do livro e respeito de outras coisas também, mas tudo bem, vamos lá. Por favor, a leitura das perguntas. Um pouquinho mais alto. A missão que Deus designou a cada um é diferente. A incumbência pessoal representa a maneira como Deus quer que o homem trabalhe neste mundo. Pergunta: o livre-arbítrio otorgado ao ser humano pode levá-lo a se afastar da sua missão original ou até mesmo a não cumpri-la? Eu acredito que sim. O reverendo dizia muito, fulano é uma pessoa maravilhosa, eu sinto ele uma pessoa de muito potencial espiritual. Só que às vezes essa própria pessoa, por algum motivo, ou por causa de vários motivos, não consegue abraçar a missão, né? Se tem essa própria característica de uma espiritualidade, de um coração enorme, com certeza essa alma veio para trabalhar, mas por algum motivo, algum desvio, não cumprir a missão que foi dado para ele. E isso eu acredito. Acredito, pois vi muita gente com potencial muito mais do que todos aqui, estar levando uma vida assim como de outras pessoas, né? Não que isso seja ruim, mas que são pessoas que a gente via um potencial de dedicação muito grande. Então, eu acho que isso faz parte do livre-arbítrio da pessoa, né? E acredito sim que afasta sim livre-arbítrio. Tá? Próxima pergunta. Como podemos ter certeza de que estamos cumprindo a missão que nos é confiada por Deus? Eu acho que quando nós estamos cumprindo a missão, vem um sentimento de satisfação, de um dever sendo cumprido, muito grande na nossa alma. Pois tenho certeza que é algo que a gente promete mundos e fundos que falam, né? Antes de nascer. Não mexa o samba que eu vou fazer isso, vou fazer acontecer, né? Pode deixar, eu estarei lá, eu dedicarei, eu ajudarei o próximo, né? Tá bom. Só que a gente vem com brinde, vem com espírito secundário para a Terra. E ele, dependendo se a gente tem um potencial espiritual, vai vir um espírito secundário da altura, né? E aí começa a batalha interior da gente. Então, se a gente está, né, cumprindo pelo menos uma grande parte da missão que você prometeu e que veio incumbido de realizar nessa terra, essa felicidade, essa coisa que só dá para explicar quem passa, de uma felicidade, não é uma felicidade assim, mas uma felicidade como uma brisa da primavera, é muito sutil e de uma leveza, uma felicidade com uma leveza que não dá para explicar, né? E as coisas
quando você trabalha a parte espiritual, a parte material vem em consonância com a parte espiritual. Ou seja, as coisas também na parte material começam a acontecer. Isto é um grande prova de que você está cumprindo a sua missão. Próxima pergunta. Nossas máculas podem nos impedir de percebermos a maneira como devemos cumprir a nossa missão? Sim. É o grande problema da nossa vida, né, são as nossas máculas. É o que faz com que a gente não consiga enxergar da forma correta as coisas do mundo. Então, acaba enxergando de uma forma torta e às vezes entrando em rascadas, em problemas. É justamente por excesso de máculas, né, o nosso espírito pesa. E ao pesar o nosso espírito desce de camada, desce de níveis espirituais para um mundo onde pelo local, né, baixo que se encontra o nível, acontece as coisas referentes a esse nível espiritual. Então, sim, as nossas máculas, sim, impedem da gente cumprir a nossa missão. Então, como fazer para podermos cumprir a nossa missão? É justamente eliminar essas máculas, é justamente fazer com que o nosso espírito fique um pouquinho mais leve, que consiga alcançar um nível superior de consciência. Então, sim, a própria mácula é um dos fatores, né, que fazem da nossa infelicidade. Aqui na página 39 do livro, Meixo Sama sintetiza muito bem sobre isso, né? A natureza humana recebe tudo isso e muito mais. São dádivas do Criador. No entanto, o homem receberia a bênção em maior abundância se cumprisse sua missão e fosse fiel a Deus. Contudo, se a alma não for suficientemente pura para controlar os seus desejos, estes podem crescer de forma desmesurada e levar a pessoa a acumular máculas. A mácula é um ato que contraria a vontade de Deus e é a principal fonte de infelicidade. Entretanto, qualquer pessoa, mesmo aquele que estiver na maior miséria, pode iniciar uma vida nova e feliz se aceitar a graça de Deus e persistir na purificação de sua alma, vivenciando a vontade do Criador por meios da fé e de obras dedicadas a Ele. Então, aqui responde, né, maravilhosamente essa pergunta. Nos momentos de tristeza e aflição, sinto-me como uma marionete que está sendo testado por Deus para observar minhas reações diante de cada sofrimento. Por causa desse pensamento, me sinto às vezes revoltado. Assim eu pergunto, como agir nesses momentos de descrença? Qual o melhor recurso que a doutrina messiânica pode me oferecer? Pergunta. Aqui fala, sinto-me uma marionete, né, que está sendo testado por Deus, né? Nesse mesmo livro, Evangelho do Céu, a Salvação, Meixo Sama fala que Deus não testa, pelo contrário, Ele quer apenas, né, que a pessoa se salve, né, que elimine essas máculas, né, elimine, não é teste, sim uma purificação, né, para que a pessoa alcance quanto antes a felicidade. Esse é o desejo,
né? O problema é que as pessoas, todo ser humano mede, a régua que mede é a régua que tem dentro do coração. Ou seja, o sistema de medir é a partir do que você tem, né? Se você tem esses sentimentos de querer fazer marionete às pessoas, ou de querer o sofrimento das pessoas, ou seja, qualquer coisa, é medido por ele, pela pessoa. E na grande verdade é o nível espiritual que você se encontra. E ali está uma lei, né? Ali está a lei que rege esse nível, ou a lei que predomina nesse nível, ou o pensamento que predomina nesse nível, né, espiritual que você se encontra. E aí daí passa a você julgar todos os acontecimentos. Quando o seu espírito alcança níveis superiores, como no caso daquele que eu gosto de contar sobre a senhora que veio do interior com um monte de reclamações a fazer para o reverendo, e veio com aquele foco de vir reclamar de um monte de coisa. Ao receber, chorei. O reverendo sabia da chegada dela e falou assim: você, antes de falar comigo, receba, chorei. Aí recebeu, chorei, recebeu, e aí foi com outra cabeça. Falei: reverendo, eu vim aqui, tinha um monte de coisa para falar, agora não tenho. Então, muita coisa, não adianta ficar discutindo num nível, né? É melhor você subir de nível, que você entende as coisas. A gente tentar entender Deus, a gente nunca vai conseguir, né, se a gente não ir de encontro a Ele, né? Ficar aqui esperando Ele, né, vir no nosso nível, não é. É a gente que tem que ir no nível dele, né? Senão o entendimento sempre vai ser distorcido, né? Como pode Deus querer que as pessoas sofram? Ele não é sádico, né, querer assim o sofrimento do ser humano. Pelo contrário, Ele é amoroso ao supremo, porque Ele quer abreviar o sofrimento que o próprio ser humano criou, né? E que a lei que existe no universo precisa ser cumprida, né? A eliminação das máculas. Simplesmente essa mácula sumir não faz parte da lei. Se você acumulou, de alguma forma é necessário você eliminar, pois assim é a justiça divina. Quem não acumulou não precisa, mas quem acumulou, há necessidade dessa limpeza, né? E Deus é tão maravilhoso que Ele atenua nossa pena assim em milhares de vezes, né? Sabe aquele juiz bonzinho que fala: não, eu vou te dar uma sentença você pode fazer um trabalho comunitário, sendo que ele fez algo que merecia uma cadeia, né? Mas não, pela misericórdia divina. Então que faça o bem aos outros, que você vai atenuar a sua mácula, a sua sentença, né? Isso é um grande amor misericordioso de Deus. Essa chance que nos é dada, né, de podermos ajudar as pessoas a queimar as máculas, né, e ajudando a queimar as nossas. Quer dizer, matar coelho é ruim, né? Consegue fazer várias coisas com um ato só, né? Então, nessa pergunta, ser testado por Deus, né? Eu acho que Deus conhece a gente, né? Conhece a gente e sabe das nossas limitações, né? E que mesmo assim, né, Ele faz de tudo para que o ser humano seja feliz, né? Então, eu acho que aqui a pergunta se a messiânica tem algo para, né, oferecer, algo para algum recurso
É justamente esse, né? Da dedicação aos outros, da dedicação para a felicidade do outro, né? Faz com que nosso nível espiritual suba, e nessa decorrência dessa subida do nosso espírito, a felicidade vir naturalmente. Tá bom? Obrigado. O casamento, segundo a Bíblia, é uma aliança, uma só carne, um só espírito. Quando nos casamos, deixamos os nossos pais para constituir a nossa própria família, priorizando o amor, o respeito, a amizade e o diálogo, atitudes essenciais. O diálogo é fundamental porque é através dele que são resolvidos os problemas do casal. Dentro da crença messiânica, o que é ensinado ao casal nos momentos de crise? Essa é uma pergunta... Acho que eu vou fazer igual os políticos, né? Falar, não, essa pergunta eu me abstenho para não criar provas para mim mesmo, contra mim, né? Não. Esses dias veio uma senhora chorando conversar comigo. E a pergunta, o assunto era justamente o marido dela. E aí ela chorava e falava que o marido não tem entendimento espiritual, e que o marido faz tudo errado que eu falo, e que o marido é desastrado, que o marido é esquecido, que o marido é isso, que o marido é aquilo. E aí eu deixei ela falar bastante, né? E aí, determinado momento ela falou assim, não, que ele atrasa a minha vida, atrasa muito a minha vida. E chorava. E aí eu deixei falando. Aí quando ela se acalmou, eu perguntei, está bem, eu acredito em tudo isso que você falou. Mas me fala uma coisa, quais são, que todo ser humano tem, quais são os pontos altos ou as virtudes dele? As virtudes dele, ele tem um coração maravilhoso, ele é atencioso, ele é desprendido da matéria, é companheiro. Eu fiquei escutando, falei, aí ela chorou de novo porque falou assim, ele tem tudo que eu não tenho, ele é tudo que eu não sou, né? Aí chorou, aí depois falou, obrigado, estou me sentindo bem, e foi embora, né? Casamento, né, um dos maiores mistérios de Deus, né, e que suscita muitas piadas e muitas coisas engraçadas, porque acho que é o aprimoramento, né, maravilhoso que Deus pôs na Terra. Quando você casa com alguém e a pessoa tem as virtudes que o outro não tem, né, e o outro vice-versa, faz com que as pessoas... e claro, o lado crítico também, né? Por exemplo, a esposa ou o marido sempre critica quando há algo errado que a outra faz, tudo. Cria às vezes dói muito, né, no nosso ego, falar mal da gente, mas que na verdade é um grande trampolim, você ganha, em termos de aprimoramento, você ganha vidas. Às vezes eu conheci pessoas que nunca casaram, às vezes ela mantém mais o defeito que ela tem, muitas vezes por conta de ninguém ter falado, né? Ter tocado nesse ponto. E a esposa ou o marido fala mesmo, né? Toca no assunto, né? E se você encarar isso como um grande aprimoramento, né? É uma evolução maravilhosa, porque
Muita gente fala que as pessoas que têm a semelhança, né, se unem, né? E as pessoas que são um oposto do outro também. Nesse caso, eu prefiro essa oposição. Ou seja, uma coisa que constrói, que é muito mais visando a perfeição, né? Indo para a perfeição. Claro que vai demorar muitas vidas, mas é isso, né? Então, o relacionamento tem essas nuances, né? Que a gente dá risada, mas que no fundo é maravilhoso no sentido da evolução, né? Então, essa pergunta, o casamento, né, da aliança, de uma só carne, de um só espírito, cada um ter, né, um ponto alto e o outro ter um outro que completa, se isso unido, ela tem a força de quase uma pessoa completa, ou seja, né, uma pessoa muito mais completa ou inteira, né? Porque é uma unidade, um casal é uma unidade, apesar de ser duas pessoas, a família é uma unidade, né? Agora aqui, templo é uma unidade, né? São pequenos kata, ou seja, pequenas modelos, pequenos protótipos, né? Que fazem a gente alcançar um ideal, né? Um mundo ideal. Então eu acho que essa pergunta difícil, acho que é mais ou menos por aí. Obrigado. Próximo. A dissolução do matrimônio gera consequências espirituais? Sim. Tudo que envolve sentimento, tudo que envolve outra pessoa, gera consequências, né? Ou para o lado bom, ou para o lado negativo. Pois, aqui fala de solução, né? Quando se separa. Quando separa de uma forma totalmente amigável, de uma forma que os dois lados, em comum acordo, combinam, e eu acho que gera menos problema do que um rompimento brusco, em que uma das partes fica magoado, uma das partes fica ressentida, né? E que joga através desse sentimento, através do fio espiritual, que de marido e mulher é grosso, né? É um fio bastante espesso, faz com que o sentimento da outra pessoa magoada, através do fio espiritual, passe para o cônjuge, né? E com isso, o Meixo Sama é muito claro que quando muita gente ou como uma pessoa nos quer mal, ou tem mágoa da gente, ou tem ressentimento da gente, a gente não consegue ser feliz, né? É justamente essa interação de sentimentos, né? Através do fio espiritual. E através... não tem como evitar se o outro está sofrendo. Como você tentar ser feliz, né, se o outro está, de alguma forma, sofrendo. E isso, pior ainda, quando envolve filhos, né? Filhos que têm ressentimento do pai e da mãe por ter separado, também soma a tudo isso para algum tipo de interferência na felicidade das pessoas, né? Por que de uma dissolução de um casamento, né? Minha avó sempre fala, o ser humano hoje não tem paciência para nada, ela sempre falava, né? Logo fica chateado e logo quer mandar embora, né? Ela sempre falava isso, porque ela aguentou firme lá o casamento dela, né? Mesmo que o marido não tinha muita
assim, carinho por ela, né? Por ter sido um casamento arranjado, tudo. Mesmo assim, ela cuidou dele e manteve o casamento até a morte do marido. E ela sempre falava, né, que assim não tem como aprimorar nada, né, se você não enfrenta o aprimoramento. Né? E ela sempre dizia isso, desde pequeno eu escutava isso. Então, por que disso, né? Porque no fundo, se a gente parar para pensar, a gente está com um ego muito forte. Quando você está pensando em si, para preservar o seu ego, põe culpa no mais perto, né? E o mais perto geralmente é o marido ou a mulher, né, que está do seu lado. E põe culpa na infelicidade por você tanto nutrir, tanto dar forças ao ego, você passa a ser um ser humano infeliz, né? E nessa infelicidade você culpa o que está por perto, né? E assim vice-versa, criando assim uma coisa que não existia, uma inimizade que não existia, pois se casaram porque se gostavam, né? E como é que um amor acaba, né? Porque o amor próprio supera o próprio amor do casal, né? Então, quando a gente analisa friamente uma separação, muitas vezes a gente percebe, né, um excesso de amor ao seu próprio ego, né, e achando que outro relacionamento vai ser feliz, né? Mas se não mudar, né, o próprio pensamento e essa idolatria ao próprio ego, não vai acontecer, né, a felicidade, pois se não há uma mudança radical nesse sentido, né, não tem como chegar ao tão desejado da felicidade, né? Então, procurar a espiritualidade traz bênçãos, né, tanto à sua própria alma, ao seu próprio espírito, mas também a todos que te cercam, que te rodeiam. E uma religião que não faz você uma pessoa melhor, né, não é uma boa propaganda a gente estar fazendo, né? Precisa a gente melhorar, né? Precisa a gente se gostar, mas gostar da nossa alma, gostar do espírito primordial, não gostar do secundário, do nosso secundário. O secundário veio para testar-nos, o secundário veio para conseguir a nossa infelicidade, né? Ele tenta de todo jeito, né? Ele joga para o outro time, né? E é necessário, sim, né, essa evolução espiritual para os relacionamentos de todo tipo. Não é só marido e mulher, com os irmãos, com os pais, enfim, né? Primeiro é a gente mesmo, tá? Meishu Sama fala do kata e considera a família o primeiro kata. Na família é preciso espiritualidade conjugal, que leva o casal a uma maior compreensão com os filhos, a fim de que a família, célula primária e vital da sociedade, possa formar personalidades íntegras. Qual é o papel dos pais na conversão dos filhos? Eu acho que filhos... porque uma coisa é as pessoas que vocês conhecem, ver as pessoas de vez em quando, ver às vezes só o lado social bom da pessoa, tal. Mas os filhos, a esposa, os familiares conhecem você por inteiro, né? Conhecem você no dia a dia,
conhece você realmente como você é, né? E com isso, a verdadeira educação passa por isso, passa pelos seus exemplos, né? Do que você está fazendo e quais são os seus objetivos, né? E quanto de sinceridade há nisso, né? Primeiro a sentir são os filhos, né? Justamente por esse fio espiritual tão intenso, né? Que é pais e filhos, a gente sente na hora o que o pai está passando, né? Ou a mãe está passando, ou o que está pensando. Uma coisa muito forte, né? E com isso não tem o que esconder, não tem o que fazer pose. Eu sou assim. Não tem, não dá para enganar os filhos, né? Tá lá, né? Então, eu acho que a conversão dos filhos, ele vai querer ser igual a você. Ele vai querer ter o pai como os pais como exemplo. A própria natureza é assim, né? Então, não adianta recriminar os filhos se você faz a mesma coisa, né? Se você não dá o exemplo, né? Com isso, você perde totalmente a moral, né? Perde totalmente a força na sua bronca, no seu ensinamento, no que você quer passar para o filho, né? O reverendo, ele não falava muito, não era de educar assim com palavras. E hoje eu sei que ele educava a gente com os gestos dele, com o trabalho dele, com a integridade dele, com a fé dele. Isso foi, né, a verdadeira ensinamento, a gente viu a verdadeira pessoa que ele foi, né? E isto, mais do que tudo, foi um grande ensinamento, foi um grande conselheiro como pai, foi tudo, né? Principalmente colocou ele como pai, e ele colocou Meixo Sama como sendo o nosso verdadeiro pai. Esse é mais ainda, ele tirando que ele não é o pai verdadeiro, sim, o pai verdadeiro é Meixo Sama. Então, mais do que isso, né, eu realmente não desconheço, né? Então, eu acho que o caminho é por aí. Não dá para reclamar dos filhos, tem que olhar para a gente mesmo, olhar para o espelho, e reclama no espelho. É ali o grande problema, está lá espelhado, né? Tá. Próximo, não é mais de casamento, né? Próxima pergunta. É certo dizer que a conversão na crença em Deus gera doação, humildade, simplicidade, alegria e oração? Ficamos mais humildes e puros de coração devido à indução provocada pelos dogmas da religião? Ou existe mesmo alguma atitude de nossa parte que ativa verdadeiramente esses resultados? Nossa, pergunta difícil esse. Vamos ver. Sim, a crença em Deus gera doação, humildade, simplicidade, alegria, vontade de rezar, sim, né? Ficamos mais humildes, puros de coração, sim. Só que isso é uma indução provocada pelos dogmas da religião? Essa é a pergunta. Se tudo isso é algo mental, alguma coisa, uma regra, alguma coisa moral, de bons costumes, fazendo a manipulação do ser humano? Essa acho que é a pergunta. A verdadeira religião, né, é justamente aquele que não precisa de palavras. A palavra ainda é um recurso muito inferior, né? A verdade é que a aula, por exemplo, hoje,
o ideal, aula de Meishu Sama. Aí a gente reza, todo mundo recebe jorei, aí todo mundo vai entendi. Esse é o ideal. Porque a não palavra, você alcança lugares que não dá para tocar através da palavra, né? Palavras têm limites, as palavras têm armadilhas, né? Mas você receber jorei, do nada sentir-se bem, não foi palavra, foi algo sobrenatural, foi algo que não dá para você explicar, né? Esse é o objetivo da verdadeira religião, né? De você ter um momento em que não tem mais palavras para descrever. O ponto alto dos ensinamentos de Meishu Sama, claro, maravilhoso todo tipo de ensinamento, mas o que Meishu Sama mais gostava era a sintetização dos salmos, né? Ele escreveu tantos salmos e o que ele contém é de umas... como se um livro inteiro desse coubesse dentro de 3 estrofes. E quando o reverendo dava aula vocês lembram de salmos? Ele pegava um salmo e conseguia falar 2 horas com o salmo. Era incrível que ele falava. Eu não consigo falar de 5 minutos, mas ele conseguia falar 2 horas, 3, se deixasse ele falava. É importante a gente procurar alcançar esses níveis de compreensão, né? No começo é palavras e palavras, mas é preciso a gente passar de ano, é preciso a gente alcançar outros níveis de fé, né? Tem pregações de Buda que ele chegava no vilarejo e ficava sentado, olhando para todo mundo. E aí todo mundo ficava esperando ele falar algo. E ele não falava. E aí todo mundo ficava impaciente e ia embora. Aí ia embora. As pessoas iam embora. Aí ficou um só. E aí um só falou assim: mestre, eu entendi. Quer dizer, é assim que ele estava procurando o Buda, né? Muitas vezes, só com palavras, vem essa superficialidade apenas ainda, né? Mas ele já procurava direto alguém que captava essa essência, né? Essa, podemos dizer, essa sutileza, né? Quando vem gente aqui e fala que sente uma luz, sente o calor, né? Sente uma alegria ao receber jorei, sente um amor de Deus, a gente fica tranquilo já. A pessoa já alcançou assim, níveis de compreensão, extrapola a mente, extrapola a razão. Ela já vai direto para um nível maior, superior, né? E aí, a partir disso, a pessoa lê ensinamentos e aquilo vai entrando como luz. Porque se a gente enxerga isso como letras, ainda a gente não está devido entendimento espiritual. Mas quando a gente enxerga apenas a luz que ela emana, né? Esse é o objetivo. Então, tudo, né, de Meishu Sama tem uma vibração assim, muito intensa, né? Outro dia, não faz tempo que eu não escutava isso. Faz tempo que eu não escutava um membro falar isso. Mas aí uma membro falou e eu senti saudade. Falei, nossa, faz tempo que alguém não fala isso. Mas o que acontece? Ela falou o seguinte: ela não é membro ainda, mas que ela adora colocar o folheto do culto em cima do altarzinho dela, porque a letra de Deus, a letra de Meishu Sama, dança.
a letra de Meishu Sama se mexe, ela vibra, ela tem uma intensidade. Ela falou isso. E eu sempre escutei, né, as pessoas falarem isso e sentirem isso e verem isso. A energia de Meishu Sama é como se ele não se contém em ficar aí dentro de um livro. Ela espalha. Ela assim, existe a radiação da bomba atômica, a radiação de todo tipo. Ela é uma coisa que, se não tem uma parede de chumbo, e olhe lá, ela espalha. Ela vai indo através do ar, espalha. E como essa radiação do bem, que é a luz de Meishu Sama, mesma coisa. Ela não se contém em ficar dentro do livro, ela espalha. Ela toma os espaços, né, do mundo espiritual, do mundo material, e ela se espalha. Então, além disso, tem essa maravilha, né? É a mesma coisa do Ohikari. Vocês têm o Ohikari, e por ter o Ohikari, por tabela, vocês protegem a família que está na redondeza, né? Que está envolvido pela luz de Meishu Sama. Tudo isso porque essa é a radiação, essa é a intensidade, e cada vez mais, né? Cada vez mais aumenta essa intensidade, né? E que fica cada vez mais evidente. Hoje é muito maior as pessoas que sentem a luz do que antigamente, né? E isso é maravilhoso, porque antes era muita gente que não sentia nada ao receber Jorei. Hoje quase ninguém não sente nada. Quase todo mundo sente algo reconfortante, né? Então, estamos vivendo um tempo bastante complicado? Estamos. Mas também o outro lado, o lado de Deus, está se fortalecendo cada vez mais. Por isso, a importância da gente não tem aquela história de Sodoma e Gomorra, não olhem para trás, né? É mais ou menos assim. Não olhem para o 99%, e sim olhem somente para o 1%, né? Para Deus. Porque ali eles estão tentando puxar, sugar, trazer as pessoas para esse movimento, né? E Deus, na igual força, está fazendo para que as pessoas sigam, mesmo que seja 1, não 99. 99 engana, parece a totalidade, mas a totalidade é 1. Então, não temos mais nada senão agradecer, né? Nas orações da manhã, eu pensei, como é que será que eu tenho que proceder, né? Como pessoa que está aqui representando os membros, né? Perante Meishu Sama, estou aqui. Qual é a minha atitude durante a oração, né? Então, eu tentei várias formas. Uma delas, eu pedi por todo mundo, né? Assim que eu tentei lembrar de todo mundo, e assim pedindo, né? Aí depois da oração, eu não me senti assim, muito bem, né? Porque, eu não sei. Aí, na próxima oração, eu entendi que tem que agradecer por todo mundo. E aí eu me senti muito bem, né? A gente não tem mais o que fazer. O que a gente vai fazer, né? O que a gente quer ainda, Deus sabe, né? A gente só tem que agradecer. Praticamente é tudo, né? Ou se não, tudo que a gente tem, né? Não precisa de mais nada, né? A verdade é essa. É a gente que não quer, ainda quer mais, né? Mas, na verdade, se a gente rezar agradecendo até o resto da vida, é pouco, né? Então, eu acho que a iluminação, o Satori, é entendermos isso, né?
que a grande missão nossa é agradecer, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, pelas perguntas bastante importantes, né? E quem quiser fazer pergunta na próxima aula também é livre, e aí a gente vai tentar responder, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos.